E hoje o colunista do dia é o editor adjunto da editoria de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, que assina uma crónica com um título que me remete, parafraseando um nosso antigo companheiro de profissão, Carlos Pinto Coelho, para os meus tempos de menino. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Não é um lobo mau, o almirante Gouveia e Melo, mas há quem tenha medo do que pode vir a conseguir o atual chefe de Estado-Maior da Armada, caso leve mesmo por diante uma candidatura à presidência da República. Com medo do almirante, é este o título da crónica do Miguel Santos Carrapatoso, que está aqui connosco. Miguel, bem-vindo. Quem tem medo do almirante? Muita gente no Partido Socialista e no Partido Social Democrata, porque Gouveia e Melo, além de ser, ouvi esta expressão esta semana, um ovni político, porque ninguém sabe exatamente se é de direita, se é de esquerda, se é mais próximo do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata, a verdade é que consegue captar, em teoria, muitos eleitores, quer do PSD, quer do Partido Socialista. Inequivocamente, olhando para a tendência consolidada em todas as sondagens que foram feitas, é um candidato fortíssimo à presidência da República. E, portanto, há muita gente nervosa com a possibilidade cada vez mais real de Gouveia e Melo entrar na corrida para a sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. E que razões é que tu encontras para esse sucesso eleitoral de Gouveia e Melo, que não está nas televisões, não está no comentariado? Que razões é que encontras para isso? Haverá muitas razões, algumas delas mais estruturais do que outras. Aliás, neste artigo eu cito Sérgio Sousa Pinto, que nos deu uma entrevista aqui ao Observador, onde dizia que a existência de alguém com o perfil de Gouveia e Melo, com tanta probabilidade de ganhar as eleições ou de disputar seriamente as eleições, é também um sinal de que as elites políticas estão de alguma forma a falhar. Esta é a leitura de Sérgio Sousa Pinto. Eu prefiro uma que não é necessariamente contrária, mas pode ser complementar. É porque os outros putativos candidatos à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa não são tão apreciáveis como, em teoria, é Gouveia e Melo. E acho que isso, e é o ponto do meu texto, deveria fazer refletir quer o Partido Socialista, quer o Partido Social Democrata. Se tem, assim, de facto, tanto medo de Gouveia e Melo, o candidato presidencial, então, bom, que arranjem candidatos melhores. Mas o que temos assistido nos últimos dias é uma verdadeira chuva de candidatos. Nenhum deles está à altura do desafio. Não sei se está à altura ou não. O que me parece é que se o Partido Socialista e se o Partido Social Democrata, através das suas lideranças, não conseguir rapidamente estancar esta torrente de putativos candidatos presidenciais, e se não conseguir unir os respectivos partidos em torno de candidaturas sólidas, e candidaturas sólidas são protagonizadas por aqueles que têm efetivamente melhores condições para disputar as eleições, então arriscam-se mesmo a perder as próximas presidenciais e em dar a vitória, ou entregar a vitória muito facilmente a Gouveia e Melo. O ponto do artigo é este, precisamente. Várias candidaturas à direita e à esquerda beneficiam Gouveia e Melo nessa contenda eleitoral? Obviamente, e sobretudo uma divisão que já se vai notando, quer no Partido Socialista, quer no Partido Social Democrata, em relação a várias possibilidades. Para dar um exemplo, assistirmos ao Partido Socialista indeciso entre Mário Centeno, António José Seguro, António Vitorino, que volta e meia também reaparece nestas contas, isso não ajudará nada à causa do Partido Socialista. E ao mesmo tempo vermos o PSD, que parece de facto muito comprometido, pelo menos a linha oficial muito comprometida com a candidatura de Luís Marques Mendes, e ao mesmo tempo uma parte muito generosa do partido a suspirar pelo aparecimento de Pedro Passos Coelho, ou então pela uma eventual candidatura de Rui Rio, isso não favorece em nada estes dois partidos. E ao mesmo tempo, se quisermos ainda alargar mais o leque, termos, como tivemos ontem mesmo, Pedro Santana Lopes a sugerir que se tiver uma sondagem positiva vai mesmo, ou pode mesmo avançar nesta corrida a Belém, isto é muita gente que está a dividir muito os respectivos eleitorados, e isso beneficia Gouveia e Melo. Portanto,
Antecipando as queixas que já imagino que vão existir no futuro, se de facto o Gouveia e Melo vencer as eleições, e as queixas são recorrentes, o eleitorado não percebeu bem a valência das candidaturas apoiadas pelos próprios partidos, que o eleitorado se deixou iludir por alguém que tem a aura que Gouveia e Melo tem. Essas queixas já estão a ser construídas agora, vão ser recorrentes no futuro. Se os dois partidos querem de facto anteciparem-se a essas queixas, se quiserem ter candidaturas sólidas à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa, então têm de preparar o caminho para concorrerem com candidatos fortes às próximas eleições presidenciais. E isso exige escolhas e exige liderança. Mas existe também, eventualmente, que aqueles que estão em presença, que os partidos tenham que os convencer, é um dos pontos do teu artigo, a desistirem dessa intenção. É verdade. É porque também a chuva de candidatos tem a ver com a noção que nos partidos existe que os candidatos em presença não são suficientemente fortes. Sim, ou seja, é importante não só convencer aqueles que porventura estão iludidos com hipóteses que não são assim tão razoáveis a vencer as próximas eleições presidenciais, a desistirem ou a abandonarem essa aventura, mas também ao mesmo tempo olhar para o leque de possíveis disponibilidades, olhar também para as sondagens, que são um instrumento importante, e, se for o caso, convencer quem tem de ser convencido a entrar na corrida presidencial. Eu acho que esperar que Gouveia e Melo faça uma campanha desastrosa e que os candidatos mais naturais do PSD e do Partido Socialista consigam vencer as eleições com facilidade, eu acho que é um risco tremendo que o PS e o PSD podem estar a correr. É verdade que já vimos no passado figuras independentes ou sem experiência política terem campanhas desastrosas que depois lhes estragam as possibilidades de ganhar as eleições. Eu acho que com Gouveia e Melo isso será mais difícil acontecer, porque a vantagem com que parte é muito grande e, de facto, a popularidade que atingiu depois de liderar a Task Force para a vacinação é de tal forma elevada que PS e PSD, se querem de facto, e parte do princípio que o querem fazer, se querem de facto travar a possibilidade de Gouveia e Melo ganhar as eleições, têm de apresentar os melhores candidatos e aqueles que têm hipóteses mais sólidas de vencer as eleições. Miguel, temos 40 segundos. Escreves também que a partir do momento em que Gouveia e Melo confirma a candidatura a Belém vão surgir novos desafios. Em 30 segundos, que desafios são esses? Bem, antes de mais tem de dizer o que pensa de e para o país, o que não é de menos importância. Nós não conhecemos uma única ideia de Gouveia e Melo, não conhecemos o que defende, não conhecemos o que entende do cargo de Presidente da República, portanto, qualquer coisa que Gouveia e Melo vá dizer enquanto candidato presidencial, assumindo que o será, automaticamente fará com que cometa erros, perca aliados, perca apoios. É impossível alguém ser tão consensual como parece ser Gouveia e Melo. Portanto, isso também é uma desvantagem, não terá seguramente um caminho livre até ao Palácio de Belém. Agora, o ponto do artigo é mesmo esse. PS e PSD têm de apresentar os melhores candidatos e não basta esperar que Gouveia e Melo cometa muitos erros para ganharem as eleições. É um artigo com a assinatura do Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto da Editoria de Política do Observador, intitulado Com Medo do Almirante. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.